amado, Deus tem uma palavra para você. Hoje eu quero falar sobre um assunto importante, né? Muito importante também, que é salvação. Você já se perguntou, né? A Bíblia, por que Jesus veio para nos salvar? Quero falar desse assunto. Jesus, o Salvador do mundo. As pessoas chamaram ele de Salvador. Quando você vê em Lucas 2:11, ele fala assim, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo do Senhor, que é o Senhor. Alguém queria salvar o povo, restaurar a nação. Mas antes de falar sobre isso, nós temos que pensar um pouco como era que no Novo Testamento o Novo Testamento fala sobre o Salvador e como no Velho Testamento fala sobre o Salvador. Vamos fazer um paralelo, um pouco do significado do que era o Velho Testamento. As pessoas no Velho Testamento, eu vou dividir em duas fases. Primeira fase, as pessoas estavam presas no Egito, escravos no Egito. E o que aconteceu no Egito? Elas clamavam por um libertador, um salvador. Alguém que pudesse salvar ela tirar ela daquela situação. Então, eles no Egito, eles clamaram a Deus para que eles pudessem ser libertos, né? Salvos. E aí Deus envia Moisés, um libertador. E o que eles estavam esperando? Alguém para libertar ele da terra do Egito e a promessa da terra prometida, levar eles para a terra prometida. Tudo aqui na terra. Não tinha ainda uma visão do céu. Não tinha ainda uma visão de algo eterno, mas sim de algo aqui na terra. No livro de Oséias 13:4, ele fala assim que eu tirei vocês da terra do Egito. Eu sou o Senhor, porque não há Salvador senão eu. Deus estava dizendo para o seu povo, né? Não há Salvador senão Ele. Deus estava declarando que Ele é Salvador, Deus Jeová. E aí a gente observa, nesse primeiro momento, o povo queria um Salvador que viesse tirar ele da escravidão e levar eles para a terra prometida. O segundo momento, segunda fase, eu coloco assim como que o povo já estava na terra prometida. Mas o povo muitas vezes, por causa do pecado, se afastava de Deus e os seus inimigos vinham contra eles, os oprimindo e novamente os escravizando, mais do que na sua terra. Só que aí eles clamavam a Deus por alguém, por um salvador, um libertador, alguém que viesse livrar ele dos seus inimigos que estavam os oprimindo. Esse segundo momento é diferente porque eles já estão na terra prometida. Eles já estão na terra que mana leite e mel, mas eles não obedeceram a Deus e por isso eles são atormentados, eles são ali, estão angustiados ali. Então Deus permite que os seus inimigos venham contra eles e os oprimam. Se você lembrar de Gideão, né? Gideão estava ali malhando trigo no lagar, porque escondido dos midianitas, porque eles vinham e roubavam toda a colheita deles, todo o trabalho, fruto do trabalho dele, né? Então o que nós vemos aí no Velho Testamento? O povo esperava um libertador terreno, alguém que formasse um governo político, físico, um exército físico para vencer os seus inimigos da carne. Mas no Novo Testamento a gente já vê algo diferente. Apesar que algumas pessoas esperavam esse Jesus político, Jesus que viesse para dominar, para vencer, para expulsar os romanos. Porque Jesus, quando ele nasce numa época em que os romanos dominavam. Os romanos oprimiam os judeus, mesmo na sua terra prometida. Então Jesus vem não de uma forma que alguns esperavam, né? Que aqueles homens esperavam um rei, um grande rei poderoso, que viesse libertar o seu povo. Então, o que nós percebemos?
Tinha as profecias já sobre Jesus, falando de Belém, que ele nasceria em Belém, né? Está lá no livro Miqueias 3:2, também sobre Isaías 7:14, que eu estou vendo que ele fala do menino que iria nascer, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando nós vemos, quando nós percebemos isso, a gente entende que aquelas pessoas achavam que Jesus viria como um governador, como um rei. Para o quê? Para expulsar os seus inimigos, que seriam os romanos, e iria estabelecer ali um novo reino, ou seja, a raiz de Jessé, né? Porque ele era filho de Davi. Então eles falam, o filho de Davi novamente iria reinar. Uma certa vez até as pessoas queriam coroar como rei, proclamar rei ali, né? E ele ali se desvia deles para que ele não proclamasse rei. Até a frase que colocaram na sua morte, né? Aquela placa, é o rei dos judeus, né? Eles esperavam alguém com poder bélico, com poder de guerra, com poder de vencer na força brutal do homem, na carne. Só que Jesus veio com a nova visão. Se você ler no livro de Efésios 10, eu não lembro, ou Efésios 6, 10 em diante, ele fala sobre a luta, né? A luta não é contra carne e sangue. A gente tem que se revestir de uma armadura espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes nas regiões celestiais. Os demônios, principados, potestades. Então ele fala que Jesus ele não veio para travar uma luta na carne. Ele veio agora para travar a luta que era pela alma, pelo espírito das pessoas. É salvar. Porque ele diz, eu venho salvar agora aqueles que haviam sido perdidos. Os homens estavam condenados à maldição da lei, né? Então ele veio nos salvar, nos libertar da maldição da lei. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio nos resgatar, nos restaurar. Porque a Bíblia fala, né? Em João 14:6, que só há um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Então, para ter esse acesso a Jesus, a Deus, é preciso agora ter uma vida com Cristo, receber a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Esse paralelo que a gente vê, velho e novo, nos mostra a mudança, né? A mudança que ocorreu. Agora a gente luta não por uma vida na terra, mas uma vida eterna nos céus com Deus. Vamos para o segundo ponto. Porque Jesus veio como Salvador do mundo. Como eu falei, a humanidade estava perdida, estava fracassada. A Bíblia fala em Romanos 3:10, né, que todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas no livro, eu estava pegando aqui no livro de Gênesis 3:15, já havia uma profecia sobre Jesus. Antes de tudo acontecer, você já pensou? Já havia essa profecia. Dizendo pra gente o quê? A profecia diz assim, ó, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aí a gente imagina a semente da mulher. O que Deus estava falando para Adão e Eva? Deus estava dizendo que já tinha preparado um salvador para a humanidade. Um escape que destruiria as obras de Satanás, o diabo. Deus já estava falando ali que vai vir alguém que vai pisar na sua cabeça, Satanás. Serpente. Vai te destruir. Vai novamente trazer aquele rebanho para Deus. Que não só é a nação de Israel, mas é toda a humanidade. Os samaritanos, né? Se você vai lá em João 4:42, Jesus teve uma conversa com a mulher samaritana, depois ela foi e chamou os samaritanos da cidade. O que aconteceu? Aqueles samaritanos voltam para ela e dizem, olha, agora nós reconhecemos que encontramos o Salvador do mundo. Eles reconheceram que ele não era só o Salvador de Judá, de Israel, mas era o Salvador do mundo.
Jesus veio como Salvador de toda a humanidade. Ele veio para resgatar aqueles que haviam se perdido para uma comunhão com Deus. Se você olhar, existiram vários homens de Deus no Velho Testamento, mas eles não conseguiram fazer a obra como Jesus fez, perfeita, porque Jesus era perfeito. Eles não conseguiram destruir as obras do diabo. Você vê que a primeira batalha de Jesus foi enfrentar o diabo ali no deserto. 40 dias, 40 noites ele passou no deserto, o diabo veio para tentar a ele, mas foi derrotado. Então a gente percebe que não existiam homens assim capacitados que pudessem desfazer as obras do diabo. Por mais que aqueles homens fossem de Deus, fossem usados por Deus, eles não tinham capacidade. Colossenses 2,15 fala que Jesus ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao vitupério, né? Nenhum outro homem conseguiu fazer isso, porque a luta ainda era da carne. Mas agora, quando Jesus veio, ele veio para uma luta do Espírito, uma luta contra as potestades, os principados. E ele os expôs, dizendo: agora eu triunfei na cruz, agora eu conquistei na cruz para você, para que hoje você pudesse ter vida. Eu conquistei para você. Olha que bênção, né? Quando a gente entende o que Jesus fez por nós. A gente lembra daquele filme que eu assisti, né, do Soldado Ryan, que no final aquele homem ele diz assim: olha, aquele capitão diz para ele: olha, faça valer a pena, faça por merecer. E Jesus disse para a gente naquela cruz: olha, está consumado. Eu dei a oportunidade a você agora para ter uma nova vida, uma vida diferente, meu irmão. Você tem uma oportunidade. Jesus ele disse que você pode ser transformado, restaurado a uma nova comunhão com Deus. Aleluias. Glória a Deus. O terceiro tópico que eu queria falar aqui que fala assim em Atos dos Apóstolos 4:12. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Você já ouviu algumas pessoas chamar outros nomes, mas a Bíblia nos ensina que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome, não há outra pessoa capaz, não importa quem seja, ninguém é capaz de nos salvar, ninguém é capaz de atender a sua petição, o seu pedido. João 14, ele fala que tudo que pedir ao Pai no meu nome, ou seja, Jesus está dizendo que tem que usar o nome dele. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não importa quem seja, meu irmão, ninguém é capaz de ter um nome acima de todo nome, só Jesus. Você só pode orar a Jesus, você só pode clamar ao nome de Jesus, meu irmão. A Bíblia, ela é clara, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Porque não há outro nome, não há outra pessoa pelo qual possamos invocar. O livro de Romanos, quando ele fala o 10, o 8, 9, 10, quando ele diz que a nossa boca tem que confessar e nosso coração tem que crer que Jesus Cristo é o Senhor. E no 13 ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, só há um nome, meu. Não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus ele veio com um propósito de nos salvar, nos resgatar. No livro de Atos do Apóstolo 26:18, ele diz assim, ó: para os tirar das trevas para o reino da luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados em mim. E herança pela fé entre aqueles que são santificados em mim. Ou seja, você, quando recebe a Jesus, ele te resgata, ele te salva, ele te tira das trevas e te transporta para o reino da luz, do Filho do seu amor. Você tem agora uma nova vida, uma nova oportunidade. 1 Timóteo 2,5,
A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, você não pode clamar a outro Senhor. A Bíblia fala que não podemos servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Então não tem como, meu irmão. Só há um Senhor, Jesus Cristo. Você precisa invocar o nome dele, clamar a ele, que a Bíblia fala que ele vai te atender, ele vai te ouvir. A Bíblia fala que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. A Bíblia diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para abençoar, nem seus ouvidos tapados para que não possa nos atender, mas antes os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, para que não possa vos salvar. Ou seja, se você se arrepender dos seus pecados, se você pedir perdão a Deus, se você se afastar do erro, a Bíblia fala que Deus, ele é fiel para te perdoar, fiel para te receber. Aleluia. Então o que eu quero dizer com essa mensagem, esse pequeno estudo, Jesus é Salvador. Jesus, ele veio como Salvador. Esse nome que deram, Salvador, é pela obra que ele veio salvar a humanidade dos seus pecados. Nós conhecemos o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. Agora no 19 ele diz, a condenação é essa, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e não queriam vir para a luz para que suas obras não fossem manifestas, mas aqueles que são da luz, eles querem sim que suas obras sejam manifestas, porque eles sabem que são de Deus. Então, meu irmão, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer te abençoar, mas saiba que o mais importante é ter Deus na sua vida, é ser fruto do trabalho de Jesus. No livro de Isaías 53 ele fala, ó, ele olhará para o fruto do seu trabalho e ficará muito feliz, muito alegre. Aleluia. Deus, ele te ama. Receba essa palavra, esse pequeno estudo, leia mais os versículos que eu citei, que Deus vai estar te abençoando, te fortalecendo, amém? Deus esteja com você nesse dia. Se você quer fazer essa pequena oração recebendo ao Senhor Jesus, vamos fazer. Repita comigo. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração. Reconheço que sou pecador. Reconheço que nada sou sem o Senhor. Vem sobre a minha vida. Muda a minha vida. Restaura a minha vida. E me recebe no teu reino. Eu creio na tua palavra. Envia o teu Espírito Santo para estar em mim, para me ajudar, para me instruir, para me consolar. Toma minha vida em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você fez essa oração, procure uma igreja mais próxima, evangélica. Busque a Deus, busque ler a Bíblia, busque estudar a palavra de Deus. Que eu creio, meu irmão, que a sua vida vai ser diferente, vai mudar a sua história. O seu coração vai ter uma paz diferente, independente de como o mundo estiver, Deus vai trazer uma paz interior para você profunda. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.